Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz. Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Scale News e eu tô aqui com a Solange. Olá, pessoal. Hoje a gente quer conversar com você que quer exportar, que não sabe como começar, que está achando que exportação é só para grandes empresas. Isso não é comigo? Não. Vem aqui com a gente que a gente vai ensinar você os caminhos, os começos, né, de como chegar lá. Hoje nós estamos com 2 convidados, onde a gente está fazendo um curso que veio pelo Sebrae e nós estamos aprendendo bastante com eles e resolvemos convidá-los. O Bruno e o Felipe. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Solange. Muito obrigado aí pelo convite. Inclusive, eu estou aqui para realmente aí trazer um pouco mais aí dessa cultura exportadora para vocês aí, para sua audiência também, que é importante, né, conhecer exatamente aí essa questão. E falando um pouco de mim, né, também a questão de eu trabalhei muito tempo no Sebrae, trabalhei durante 8 anos. Durante esse período de Sebrae, eu conheci muito a realidade de micro e pequenas empresas, que era o nosso público-alvo. Então, a gente enxergava bastante essa dificuldade, né, de ter que, às vezes, pegar na mão do empresário para ajudar a fazer. E a gente sabe que a exportação acaba sendo, às vezes, um mistério, né, um monstro de 7 cabeças, que a pessoa fala, poxa, eu não consigo. Então, a gente está dentro dessa jornada, aí, dentro desse período que eu estive no Sebrae, eu identifiquei e conheci um pouco esse público. E aí, após aí uma pós-graduação que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eu também ali acabei conhecendo também esse programa do PayEx, que está vinculado aí à Faculdade Sebrae e o próprio Sebrae, que traz essa capacidade onde a gente efetivamente se conhece. Isso. O PayEx é onde a gente está fazendo, é o programa que a gente está participando, eu e o Luiz. E para falar um pouquinho do PayEx, eu vou falar com o Felipe. Felipe, fala um pouquinho de você também e do programa, por favor. Bom, primeiramente, obrigado por receber a gente aqui no Scale News. Parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui. Eu sou Felipe Seabra, sou internacionalista de formação. Sou especializado em comércio exterior, em gestão de empresas. Estou mestrando em propriedade intelectual e transferência tecnológica e inovação pelo ITA no momento. E também estou monitor do programa PayEx aqui de São Paulo. Esse programa é uma política pública da Apex, que é a nossa agência de apoio à exportação e ao investimento no Brasil. E a nossa função, a nossa finalidade é exatamente trazer a cultura empreendedora a nível de comércio internacional para todos os empreendedores da nossa região. Com isso, a gente tem esse programa de capacitação, na qual o Bruno é um dos nossos técnicos e a gente briga todo dia para que a gente desmistifique a área de exportação junto ao empresariado e para, como você colocou muito sabiamente, demonstrar que exportação é sim para todos. A gente, só para contextualizar, né, estávamos no Sebrae, né, fazendo uma rodada de negócios. Então, para quem também tem um preconceito com o Sebrae, pessoal, o Sebrae não é apenas para quem está começando, é para todo mundo que precisa empreender, porque o Sebrae é uma ferramenta importante, né, do nosso país para os negócios, para os empreendedores. E aí eles foram falar do PayEx, como já foi falado aqui, e a gente se interessou, né, de adquirir essa capacitação, entender essa capacitação, né, de entender esse conhecimento para repassar para nossos clientes e apoiar os clientes no desenvolvimento desse crescimento, de expansão, de pensar na exportação também, porque é exatamente o que o Felipe falou, o empreendedor, o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, ele tem uma visão às vezes míope de achar que só o grande empresário pode exportar, né? Então, por conta disso, a gente foi fazer, estamos fazendo a nossa capacitação ainda hoje no PayEx, né? E para levar esse conhecimento para os clientes. Então, eu acho que é bom a gente contextualizar isso, né? Que não é só para o grande, e o Sebrae apoia essa iniciativa porque tem muita história no meio, né, no meio disso, muita gente que tem achismos que não dá, que não pode, que precisa de muito dinheiro, e nada disso é real, né? Então, a gente trouxe os 2 convidados para quebrar esses paradigmas e você entender que, às vezes, você pode, com produtos simples, né, levar para fora do país e conseguir faturar o que você está precisando e não está conseguindo, às vezes, no mercado interno, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que acho que é o que todo mundo quer saber. Existe um produto para exportação ou eu posso exportar qualquer coisa? Eu posso exportar serviço? Enfim, o que é possível exportar? Certo. A exportação, aí. a gente costuma falar, né? Em questão de produto, você tendo a possibilidade de fazer esse produto sair da sua empresa para algum lugar, então é possível exportar.
né? Só precisa ter o quê? Competitividade. Se você não tem competitividade, você não tem preço, não tem como competir com um produto de um país específico, você não conseguiria exportar. Mas se você consegue exportar esse produto para um país perto do Brasil, que pega aqui na América do Sul, ou você quer exportar lá para o outro lado do país, quer exportar para o Japão, por exemplo, ou para o lado do mundo, né? Exportar para o Japão, você pode. Se você tiver competitividade, ele está ali perto da China, aquele produto seu consegue concorrer com o chinês, por que não? Você tem que correr atrás, fazer suas contas, acertar os seus processos da empresa, ver se tem capacidade também de entregar, porque às vezes tem alguns clientes que às vezes vêm falar pra gente assim, eu tenho medo às vezes de exportar e não dar conta, porque às vezes a demanda lá fora é muito grande. Então, eu tenho que também estar com a empresa redonda, tem que estar preparado. Por isso que quando a gente fala, né, dos conteúdos que a gente passa, né, de vocês fazerem essa capacitação, é de saber também como é que está a empresa. A empresa está redonda, o processo produtivo está ok, o preço está ok, então você vai precisar de alguém para cuidar disso daí, então é o momento de você se planejar. Porque a gente costuma falar, né? Quem que pode participar desse programa? Né? Geralmente é uma empresa que tem interesse em fazer essa exportação, só que ela também tem que ter um prazo. Né? Então a gente costuma falar prazo de 2 anos, Felipe. Então, assim, se você está com um prazo aí de 2 anos para exportar, o momento é de você se preparar. Você não vai chegar e falar, vou aprender na raça. Não. Inclusive, até a própria proposta, né, que vocês estão fazendo essa capacitação para que vocês consigam dar esse apoio também. Isso. Então, a gente está oferecendo aí esse apoio para realmente vocês se sentirem capazes de também ensinar a audiência de vocês, também os clientes de vocês. Né? Lá no curso, a gente aprendeu um negócio que eu achei super interessante. Para você exportar, ele falou que é um produto que seja competitivo, ok, que você faça. Mas você tem que fazer algumas pesquisas, sabe? Você tem que entender para onde você quer exportar, a cultura daquele lugar, entender como ele vai enxergar o seu produto. Então, não é que você vai sair exportando, mas você tem que buscar conhecimento, né? Quais os caminhos, assim, que a gente pode... como ele pode pensar... bom, eu tenho que fazer pesquisa do quê? Do país que eu quero ir? Ou primeiro eu olho para o país e depois para o produto? Ou primeiro para o produto, depois para o povo? Como eu faço isso? A gente costuma falar assim, as primeiras pesquisas de mercado que você vai fazer é você escolher uma região. Tá? A gente tem aí, logicamente, 180 países possíveis aí no mundo de você exportar, só que você tem que ter ali o quê? Escolher um para poder começar a pesquisa. Então, você vai falar, eu quero vender para os Estados Unidos por quê? Por que eu quero vender para os Estados Unidos? Pela facilidade, porque é o maior mercado consumidor, eu tenho uma possibilidade maior de eu trazer o meu produto ali de uma forma ali que vai ter mais pessoas interessadas. Não, de repente os Estados Unidos é interessante, às vezes o meu produto não tem um perfil, ou às vezes lá nos Estados Unidos aquele meu produto, ele não tem ali uma aceitação muito grande, porque às vezes o meu produto ele está voltado com um público que de repente tem quer fazer um produto um pouco mais barato, ele valoriza um pouco mais o produto mais barato e não um produto às vezes mais caro, então às vezes eu não consigo competitividade. De repente lá nos Estados Unidos eu tenho concorrência da própria China também, que chegam produtos lá, então eu tenho que avaliar, né? Só como que eu vou avaliar? Eu primeiro preciso escolher o país, né? Eu escolho o país, vejo, faz sentido eu vender nos Estados Unidos? Não faz sentido, lá eu não consigo concorrer, não tenho margem, eu não tenho logística às vezes para chegar lá, não tenho conhecimento para facilitar o meu processo também de entrada desse produto nesse país, tem muitas barreiras. Estou falando dos Estados Unidos no geral, porque a gente está falando muito da questão tarifácio, né? Que influenciou bastante empresas aí, inclusive até desincentivou a começar nos Estados Unidos por causa disso. Então a gente costuma falar, escolha 1 ou 2 pelo menos países para você comparar. Você nunca sabe se o produto, se o país é bom ou se ele é ruim, se você não tem uma comparação. Ele é bom em relação a daqui, ele é ruim em relação a daqui. Então pelo menos 2 países você escolhe e faz essa pesquisa. Então você começa a ver qual que é o hábito de consumo daquela audiência que você quer vender, aquele produto vai ser bem aceito, é uma concorrência muito forte, é uma solução nova, como que eu vou apresentar isso para o meu cliente lá, como que eu vou estar comunicando isso com a cultura, que até a Solange falou que é extremamente importante entender a cultura. A gente fala também dos Estados Unidos, tem muito brasileiro lá, então a gente acaba facilitando também, às vezes, a comunicação, porque às vezes você tem brasileiro querendo um produto brasileiro, e às vezes a gente está falando de um produto simples, às vezes a gente está falando de um produto inovador, a gente está falando, de repente, de um produto que, o próprio açaí, né, uma paçoca, algum produto que remete à cultura brasileira, que lá fora, de repente, o brasileiro de lá ele não tem acesso. Então, pode ser uma oportunidade de você exportar lá também. Um brasileiro, ele está empreendendo lá, por exemplo, ele tem um mercado, ele tem lá um estabelecimento que ele quer vender o seu produto. Por que você não pode vender? Então, essa é uma oportunidade também que a gente costuma enxergar. É você primeiro escolher o país e depois, de fato, aí você vê se faz sentido aquela sua escolha. E depois, escolher o segundo país para você comparar. Né? Se de repente você fala, poxa, 2 países muito bons.
Qual que você vai priorizar? Então é por isso que a gente faz o programa. A gente direciona esse programa realmente para você ter um primeiro momento, você ter uma primeira experiência. Inclusive, até dentro do próprio programa, a gente fala muito sobre a questão de você ter muita rede de apoio, né? A questão aí de você ter uma trading, ou você ter ali um comercial exportador ajudando nesse processo. Mas o processo de exportação dentro da empresa é o que a gente realmente objetiva de estar capacitando mesmo. Deixa eu tirar uma dúvida, acho que pode ser que seja a área do Felipe, mas... Felipe, eu acho... Pelo menos quando a gente começou a fazer todo o curso, né? Uma coisa que ficou na minha cabeça, e eu acho que pode ser até pode até ser um mito meu mesmo, né? Eu acho que para os pequenos e micros empresários sempre foi falar em exportação foi algo muito distante, muito aquém. Por que no Brasil em si, eu acho, né? Porque estamos no Brasil, por que isso é tão difícil para o pequeno e microempresário, sabe? Essa ideia de exportação. Tem lugares, eu acho que, por exemplo, a China, isso daí deve ser, porque a China já faz produto para exportação praticamente, né? E a gente não. A gente cria um negócio pensando na subsistência, pensando em gerar dinheiro aqui interno, e não é a primeira coisa, eu vou criar um produto para exportação. Acho que hoje a gente pode estar quebrando um pouco esse paradigma, mas ainda tem muito disso enraizado. Por que disso? Excelente pergunta, Luiz. Eu vejo que é muito uma questão de mentalidade, sabe? A gente tem um estudo da Fundação Dom Cabral de 2023 que ela destaca que apenas 2% das nossas empresas são o que a gente chama de Born Global. Ou seja, de 100 empresas, 2 estão nascendo prontas ou pensando em exportar. E aí eu acho que entra um pouco da nossa, aspas, vira-latice, né? Essa mentalidade de pequeno, que não dá para mim, que é muito difícil, o nosso produto não é competitivo. Posso te garantir, o empreendedor brasileiro é reconhecidamente um dos melhores do mundo. E nós temos produtos muito bons, o nosso maior produto é cérebro. Então, quem tem isso aqui, conquista o mundo. Se deve ao quê? Esse perfil brasileiro, criatividade, resiliência, sobrevivência. Exatamente. A gente tem todo um ecossistema intrinsecamente... A gente tem uma série de burocracias, vocês como contadores conhecem muito bem isso, né? Mas a gente tem uma série de legislações e controles e normas que trazem ao empreendedor brasileiro uma necessidade de resiliência e de adaptação muito grande. E isso no mercado internacional é super importante. Porque ao entrar no mercado, você vai lidar com novos concorrentes, capital humano novo, impostos novos, cultura nova. Como o Bruno estava comentando, a gente tem um termo que a gente usa muito, que é a distância psíquica. Quanto maior a distância psíquica, maior a resistência de entrada de um produto, principalmente que leva em condição, no nosso caso, a brasilidade, né? Então, será que na Rússia eles vão gostar de açaí? Então, fazer essa análise de mercado e de cultura é muito importante. E é um dos grandes pontos que a gente aborda no PX. Isso. Como é que a gente pode entender que eu não vou vender para Portugal porque minha tia mora lá. Será que é o melhor produto? É o melhor produto e o melhor mercado? Vamos, embasado numa matriz específica, entender qual realmente é o melhor mercado, onde eu posso ser mais competitivo e onde o meu produto vai ter uma menor resistência de entrada. Essa é a análise, né? Então, não é o conforto, é a análise do local. E participando do programa também, a gente entende os canais, né? Que você pode se informar, que você pode buscar, o apoio que você falou. A gente entende lá no programa. Foi bem interessante isso. A gente vai colocar, né, o link para eles poderem... Sim, pode me procurar, a gente faz essa parte de orientação, a gente vai fazer a mesma capacitação que vocês têm, a gente vai fazer, dependendo aí do perfil da empresa, nós temos aí 2 tipos de possibilidades, que sejam empresas que produzem, que a gente chama produtos de bens, e no caso de serviço, exportação de serviço, que é aqueles produtos que a gente consegue fazer também. Então, a gente vai colocar aqui para vocês participarem, mas eu queria retomar, convidando para o programa, mas entendendo também que o programa aborda vários aspectos burocráticos, né? Porque tem, sim, uma burocracia a ser vencida, né? Que é uma cruzada, né? Tem, sim. A gente vai poder, a contabilidade, Skill vai poder te ajudar? Vai. Mas
o que, na verdade, essa burocracia, ela atrapalha ou ela protege? O que vocês têm a dizer sobre essa burocracia? Olha, assim, falando sobre a questão burocrática, assim, um processo de exportação, independentemente do país que você vai exportar, é uma questão de proteção para você, no caso do mercado consumidor lá. A visão de proteção é do consumidor, né? De que ele não vai estar comprando um produto fora ali de um padrão, de uma conformidade, de uma qualidade mínima suficiente. Então, tem alguns países, inclusive, que alguns produtos exigem certificação. Então, você não entra aqui na Europa, por exemplo, de um produto que eu vou estar vendendo cosmético. Eu não posso entrar se eu não atender uma certa legislação que eu tenha lá. Eu tenho uma base de regras, eu tenho que formar ingredientes, eu tenho que usar, de repente, às vezes, ingredientes que são permitidos, que alguns são proibidos, eu preciso, às vezes, adaptar o meu produto. Então, eu preciso também ter essa flexibilidade aqui, que às vezes o que eu estou vendendo aqui no Brasil, eu vou precisar melhorar essa qualidade para vender lá fora. A competitividade lá, às vezes, é maior também. Então, isso acaba trazendo também uma melhora para dentro da empresa, né? O próprio produto acaba melhorando no mercado interno. Eu lembro que a gente falou isso e como eu fico sabendo, é porque existem os protocolos, como eu fico sabendo desses protocolos, onde eu posso ir buscar? Geralmente, dentro dos materiais que a gente costuma compartilhar nesse processo aí de capacitação, a gente tem as indicações, os sites onde você acessa, as informações que você tem que buscar, porque assim, não adianta simplesmente jogar o site no seu colo e falar assim, busca aí, se vira. Né? Você tem lá uma orientação que a gente passa, essa informação você precisa pegar nesse site, porque essa informação ela é importante para você. Então, uma informação muito comum até para vocês aí do dia a dia, o NCM, né? A importância de fazer uma classificação fiscal correta. Então, isso daí lá fora, você tem o SH, que acaba sendo ali o código equivalente, que você acaba tendo que fazer um enquadramento correto, porque aquele código é como ele é conhecido mundialmente, aquele produto. Então, se eu tenho um produto que eu tenho um tratamento numa alfândega, eu tenho um tratamento durante um processo aqui de exportação, dentro da realidade desse meu cliente lá fora, ele vai importar e vai nacionalizar esse produto, ele também precisa falar, eu estou exportando e estou importando esse produto, né? Então, eu não estou tendo que fazer muitas explicações ou adaptações. Então, isso acaba facilitando também esse processo. Entendi. Felipe, deixa eu te tirar mais uma dúvida aqui. Eu acho que dentro da empresa a gente consegue ver dois mundos diferentes, né? Que é o que a gente chama de porta para dentro, que é a parte de produção, e tem a porta para fora, que aí eu acho que na importação vai entrar, por exemplo, uma aduana, vai entrar um comercial exportador que vai te ajudar. E eu acho que nesse caso de porta para fora tem muito suporte, porque você pode contratar empresas para fazer toda essa parte para você e meio que terceirizar. O porta para dentro já não dá para você terceirizar, é mais difícil. Você acha que hoje essa questão de dificuldade na exportação se dá mais por conta dessa questão de dificuldade do pessoal arrumar a porta para dentro das empresas? Ou é muito mais essa questão porta para fora? Acho que é híbrido, mas você tem que estar realmente preparado internamente. Ou seja, a cozinha tem que estar arrumada para você poder cuidar do jardim, não é verdade? Então, ter esse tipo, processos bem definidos, pessoas responsáveis e todo esse protocolo que a gente ajuda a estabelecer, e que vocês também o fazem muito bem, para que você tenha segurança no que você está fazendo, é preponderante para que você tenha sucesso no mercado internacional. Então, por exemplo, em cima exatamente do que você trouxe, Luiz, precificação. Como é que eu precifico para fora do país? Né? Porque você vai ter um regime de cobrança de alíquota interna de imposto diferenciado. Né? E lá fora, como é que o meu importador vai lidar? Como é que eu vou ser competitivo, tendo uma margem interessante, lembrando que você vai ganhar em moeda forte, né? Então, isso já nos traz uma competitividade. E também ter o controle operacional disso tudo. Então, para eu ter uma boa precificação, eu preciso entender como é que eu estou da porta para dentro, na verdade? Sim. Então, e o que também o Bruno trouxe muito bem, as certificações. Meu produto precisa ser certificado? Eu preciso ser certificado? Alguns países pedem certificações como ISO, ou de transparência, ou de qualidade, né, de gênero, enfim, que podem te trazer diferenciais ou não nesse mercado. Então, ter seus processos, pessoas muito bem definidos, vão te dar, não só mercado internacional, mas mercado nacional também, um diferencial de você ser um case de sucesso aí a nível de comércio exterior. E lembrando que a gente, dentro do nosso programa, a gente vai estabelecendo com vocês um plano de exportação, né? Ou mapa de valor, a depender se é uma empresa de bens ou uma empresa de serviços. E a gente vai fazendo da fundação ao acabamento como que a gente chega lá. E também a gente analisa como é que estão os processos internos da empresa, focado sempre na exportação, mas
permeando igualmente processos administrativos, financeiros, para que você esteja com a cozinha em dia para poder cuidar do jardim. Participando do programa, a gente consegue fazer esse mapa? Exatamente. Porque o mapa, pelo que eu entendi, é a gente começar do começo, né? Isso. Vamos aí pegar sua empresa que você tem, vamos começar do começo. Ele está falando de processos definidos, de precificação. Meu Deus, eu não tenho nada disso. Então, mas o plano é justamente para isso, né? Exatamente. Então, vamos começar por onde? E é isso que a gente está tentando fazer lá no... Vamos fazer, né, Luiz? Semana que vem a gente conclui o nosso, que nós também queremos internacionalizar. E a gente está seguindo os passos aqui que o Bruno e o Felipe estão nos ensinando. E a ideia de trazê-los é por isso, porque a gente tem processo, a gente tem. Como o nosso cliente já sabe, a gente tem todos os processos definidos, somos certificados, mas você pode conseguir também, né? Tem que começar e tem que fazer planos, não é uma coisa que você tem que colocar como objetivo, concorda? Sim. A gente, assim, tem que fazer planejamento para tudo. Isso. Não somente para a parte interna, mas para a exportação. Plano, né? Exatamente. Mas temos que começar. E expandir negócio todo mundo quer. Expandir mercado é o que a gente precisa, né? Eu queria fazer uma pergunta mais, puxando a sardinha para o meu lado agora, da tributação, né? Porque a gente que está estudando essa reforma tributária, a argumentação, né, que vem se apresentando pelo governo e tal, é que a reforma tributária vai contribuir para tirar a complexidade da tributação. E você estava falando da resiliência do empresário, do empreendedor brasileiro, porque ele tem que se adaptar a normas bem complexas de tributação, e que a reforma vai ajudar a exportar. Isso, como vocês veem isso? Vocês não chegaram a pensar nisso? Qual a opinião de vocês sobre a reforma tributária? Minha opinião pessoal sobre isso. Eu acho que a reforma tributária é um bom passo, é necessária. A gente precisa ter um sistema tributário, normativo e legal mais pacificado. Porque hoje a gente tem uma série de guerras estaduais, municipais e leis que se contradizem, e fazendo isso a gente consegue pacificar a questão. A exportação, a gente fala que imposto não se exporta, ninguém faz isso no mundo, exatamente por uma questão de abrir as portas do empresariado para o exterior, né? Balança comercial, balança de pagamento, entrada de capitais, investimento. Então, hoje a gente tem uma série de benefícios fiscais para quem exporta, principalmente a nível de imposto de venda. Então, eu entendo que vem a ser positiva. Mas como temos visto já esse ano, né, que tem sido o ano de teste, a coisa ainda está se ajeitando. Acho que vocês podem até contar alguns casos muito interessantes sobre isso nesse começo. Mas na minha opinião pessoal, é que ela é sim positiva para pacificar internamente e para continuar facilitando a nível de exportação a competitividade nacional. Até porque ela é prevista dentro da reforma. Exatamente. Também isenções, isso, né? A continuidade das isenções. Isso. Perfeito. Mas o que me chama a atenção, Bruno, quando você falou dos códigos e tal, Sim. é que porque assim, ó, gente que está aqui desse lado sabe que é código no estado, é código na prefeitura, é código não sei onde, é NCM, NBS. Então, isso tudo, esse NCM e NBS são códigos federais, né? E aí isso vai ajudar a gente a falar a mesma língua no país todo. Sim. E se comunicar externamente. Exatamente. Lá fora também, esse código que a gente costuma falar do SH, que é o sistema harmonizado, ele é exatamente idêntico ao NCM com 2 dígitos a menos. Porque basicamente ali você tem uma complexidade maior aqui no Mercosul que se adicionou esses outros 2 dígitos. Mas você tem ali o mesmo código, a mesma estrutura, a mesma família que a gente costuma falar desse código. E isso aqui vai ser conhecido o seu produto lá fora. O seu produto não é conhecido, às vezes, por ser uma caneca. Ele é conhecido pelo código XYZ, que vai estar lá. Então, esse código ele vai servir aqui no Brasil, vai servir nos Estados Unidos, vai servir lá na Europa. Então, você quer dizer que aquele NCM que está lá na minha nota,
ele também conversa com o código. Exatamente, ele no conversa exterior. exatamente. É uma convenção, né, que foi feita, né, em relação a essa questão internacional, que acabou facilitando esse processo para uniformizar esses códigos, para facilitar esse processo de comércio entre os países também. Ah, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu acho que é interessante para o nosso público que está assistindo. Bom, ótimo. Me interessei pelo PayEx e tudo mais. Além de fazer o curso, né? Tem uma indústria, tem uma empresa, tem um monte de coisa. Por onde eu começo? Quer começar o perfil exportador? Como é que você faz a análise disso? Geralmente assim, ó, como que a gente começa, né? É aquela entrevista, né, que a gente costuma falar, né? Esse processo da entrevista que a gente vai conhecer a realidade da empresa, se a empresa está preparada para fazer essa exportação. Então, nessa apresentação e entrevista que a gente levanta um perfil exportador, que até o Felipe comentou, né? Onde a gente faz algumas perguntas objetivas da empresa, vê como que a empresa está, se ela está preparada, se ela tem interesse realmente em fazer, se ela está qualificada dentro de um processo que a gente faz, um processo seletivo também, porque assim, você tem que estar dentro daqueles requisitos que o programa Qual PayEx seria o exige. perfil? Qual seria o perfil? Hoje, assim, a grosso modo, né, a gente costuma falar de você ter um interesse, ter uma possibilidade de exportar um serviço ou um produto. Só que esse serviço não são qualquer serviço. Tem que ser um serviço que você consiga prestar que seja exportável. Então, a gente costuma falar muito assim, um serviço que você pode contratar e a pessoa ir na sua casa ali fazer, esse serviço não faz muito sentido. Você não vai exportar, de repente, um serviço de conserto, né? Agora, se a gente estivesse falando de um conserto, de um equipamento tecnológico, que só tem a mão de obra no Brasil, aí faz sentido eu exportar esse serviço, porque eu vou consertar um equipamento que foi fabricado, sei lá, na Europa ou fabricado na China. Geralmente tem empresas locais, mas se você é a única empresa que às vezes conserta aquele equipamento, faz sentido você exportar esse serviço. Então tem que olhar, por isso que a gente faz essa entrevista, né? Para ver se realmente a sua empresa está preparada, se tem possibilidade, o CNPJ está tudo ok, vocês não tem nenhum tipo de problema fiscal, que agora entra a parte de vocês também, verificar, está tudo certinho, por que não vai exportar? A gente fala também essa questão de a empresa, às vezes, ela é muito perfeccionista. Não, tem que estar tudo redondo para começar a exportar. Eu vou exportar depois, porque agora tem que consertar a casa. Calma, né? A gente sabe que a vida do empreendedor nunca vai estar perfeito o cenário. Então, a gente não pode também chegar e falar assim, não, só vou começar quando tudo estiver perfeito. Aí que você não vai fazer nada, né? Porque nunca está perfeito. Então, a parte de exportação não seria diferente, né? A gente fala assim, vamos arrumar a casa para poder exportar, mas não fica achando que tem que estar o momento certo, o momento perfeito. O momento é o agora. Você conhecer, ter o conteúdo, ver, de repente, aquilo que é mais fácil do que você imagina, você acaba tendo uma confiança maior para você exportar. Então é por isso que a gente fala, vem falar comigo, vamos ver a realidade da sua empresa, vamos ver exatamente o que você está querendo exportar, o seu produto, precisa adaptar alguma coisinha, a gente vai descobrindo durante esse processo de 3, 4 meses que a gente vai fazendo esse programa. É engraçado, né? Eu vou dar um case aqui para vocês, porque eu acho que é muito interessante. Nós temos alguns clientes que a gente vê o potencial que eles têm e que eles poderiam ser grandes exportadores, porque a parte de porta para dentro está 100% regular. Você entendeu? E aí é o que acho que o Felipe falou um pouco do complexo de vira-lata, do pessoal ter medo, né, de fazer. E assim, a gente vem nesses anos tendo dificuldades econômicas, né? O mercado está difícil, tem muita gente reclamando na parte de funcionários, vendas, mercado diminuindo, muita gente segurando investimentos no país, né? E a pessoa não consegue vislumbrar de, olha, eu vou pensar em mandar para fora do país, eu tenho um produto aqui de qualidade excelente, por que eu não vou mandar para fora? Eu vou ficar batendo cabeça aqui procurando aqui dentro, né? Um caso que eu acho que a gente pode citar, no caso dele não foi exportação, foi importação, né? A gente tem uma indústria hoje no escritório que ela importa uma matéria-prima da China, né? E ela tem um fornecedor no Brasil, único. E esse fornecedor, ele detém o mercado todo desse produto, né? E ele fazia em outubro a produção do ano inteiro. Ele exigia quanto você ia comprar dele do ano inteiro. Ele pedia a escala para você comprar. E se você precisava de mais do que aquilo, ele não te vendia, né? E aí, antes da pandemia, eu cheguei para ele e falei, por que você não faz o seguinte? Tem outro lugar para você buscar? Ele falou, só se eu buscar na China. Eu falei, e por que você não busca? Ele, não sei, vamos ver, vamos pensar. Sabe aquela coisa, como você falou, o medo de é muito dinheiro, tem que trazer um container, né? É um monstro criado. Exato, exatamente, né? E aí a pandemia veio. O que aconteceu? Essa empresa teve o problema de exportação porque na pandemia tudo fechou e ela não conseguiu entregar a produção que ela tinha produzido. E a empresa ficou sem ter como produzir. E aí ela teve que, às pressas, tentar entrar em contato na China para buscar um container do material, porque a empresa no Brasil não entregava, né? E ela teve que sair correndo às pressas fazer. Então, assim, a pandemia fez ela se movimentar, né? E
pular esse medo todo que ela tinha de riscos, né? E aí, o que aconteceu? Ela ganhou de 2020 até hoje 80% de margem porque o produto custava 20% que ela pagava no Brasil. É isso. Nunca perca a oportunidade de uma boa crise, não é verdade? Exato. Então, e a questão que você falou, né, do vislumbre invertido, quando você vai para o mercado internacional, você ganha a possibilidade de colocar sua empresa num país novo, de conseguir capital humano num país novo, novos fornecedores, agregar valor ao seu produto, até por uma questão de benchmark que você faz a nível de mercado internacional. Então, assim, é um caminho sem volta. E a gente tem estudos que dizem que as empresas que internacionalizam, elas têm melhores índices de controle administrativo, melhores retornos, né? Eles ganham um arcabouço de gestão e de ferramenta que é muito rico, né? Você abre esse leque. Então, assim, realmente quem dá o passe, encara o monstro, sempre sai ganhando. Então, mas assim, eu queria chegar nesse... Porque eu imagino, o monstro é assim, vamos falar de quem está exportando. Eu fabrico um montão, eu tenho que exportar um montão. Como que eu posso começar? Porque eu imagino que o monstro que mora lá nas empresas, lá, é assim, eu vou ter que investir um dinheirão para fabricar, vou ter que... enfim, investir sem saber se vendo ou não vendo. Tem alguma maneira de começar com menos? Ou de experimentar? Tem alguma maneira, assim? Hoje, com o advento da internet, ficou muito mais fácil, né? Então, você pode criar uma temperatura do seu produto com um custo muito baixo pelo e-commerce. Com ferramentas, com sites que sejam... Aqui a gente tem alguns, né? Por exemplo, a Amazon já tem uma pulverização a nível global, então facilita muito. E aí você consegue colocar em alguns países, inclusive esses próprios portais maiores, já tem inclusive rede de logística própria. Você tem o Exporta Fácil dos Correios, né? Então você pode colocar o seu produto ali disponível em alguns países, exatamente para fazer essa mensuração de faz sentido ou não, este mercado está pronto ou não. E aí começa a ter a sua pesquisa, né? Exatamente. Porque se você está conseguindo vender pelo e-commerce, vamos supor, em Portugal. Não, Portugal é o caminho. Deixa eu ir lá. Uma validação que você tem, né? Você fala assim, já estou testando, já estou falando, está aprovado, o consumidor lá quer, então vou dobrar a aposta, vou aumentar o meu investimento lá. E nesse seu exemplo de países de língua portuguesa, você tem uma facilidade que você tem menos custo de tradução de material, de etiquetagem, de embalagem. Sim, então, é um custo que se corta também, porque a partir do momento que você vai a um mercado que fala outra língua, você vai ter que fazer uma série de adaptações que vão te custar um pouco, mas que vai por mim, vale a pena, desde que você faça sua pesquisa direitinho, que aí vão onerar. Então, voltamos à precificação. Né? Como que isso vai ser precificado e até que ponto eu vou levar essa margem. E aí ele vai para o mapa? Não, ele faz o mapa antes. Isso vai estar no mapa. Qual é a grande questão do PIX? É ensiná-los a andar com as próprias pernas a nível de exportação. É isso. Ah, mas eu quero terceirizar a minha exportação para uma trading company. Tudo bem, mas você vai saber o que está ocorrendo. É isso que eu achei interessante, porque eu não vou saber fazer tudo aquilo lá. Eu vou precisar de uma agência, de algum lugar. Mas o que ele está fazendo para mim, eu tenho que saber. Sim, você tem que saber o que esperar também, né? Alinhar a sua expectativa. A gente costuma falar muito isso também. Às vezes você vai contratar um intermediário, um parceiro nesse negócio, tem que saber exatamente o que ele pode te entregar e o que ele está prometendo, se ele é capaz de te entregar também. Aí você vai ter uma expectativa em cima. Porque às vezes a gente fica esperando assim, vou terceirizar essa parte de vendas, amanhã eu estou vendendo, então vou terceirizar tudo da minha empresa. Porque o terceirizado resolve tudo. Não, você tem que ter um alinhamento de expectativa também. A gente sabe que tem muita coisa que tem processos, né? A gente tem que ter paciência com algumas coisas também, e a gente tem que estar com esse espírito, né? De saber exatamente os passos que a gente vai executar, o que eu vou esperar, o retorno que eu vou ter daquela ação que eu tomei. Então, exatamente como o Felipe falou, né? Andar com as próprias pernas é isso. A gente ter o conhecimento, que a gente vai passar esse conhecimento para vocês, e esse conhecimento vai deixar vocês fazerem, ou fazer um país, ou fazer qualquer país, se eu quiser, porque eu tenho a fonte, eu tenho a forma de fazer, né? Então, a forma de pesquisa que eu tenho, ela é igual em todos os países.
Claro que alguns são mais fáceis, tem até acordos comerciais que a gente costuma mencionar também no conteúdo, que eles facilitam a entrada desse produto, você tem barreiras comerciais que são menores, tem tarifas de importação que esses países teriam que não tem, então isso acaba o seu produto chegando às vezes mais barato do que chegaria num outro país, às vezes até vizinho, que tem uma regulação diferente. Então isso acaba também sendo um motivador para que você escolha aquele país, né? Você tem um incentivo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, já que você deu o exemplo, né, de fazer uma exportação pela Amazon para você testar o mercado, produtos acho que tem uma facilidade um pouco maior por conta de você conseguir testar. E serviços? É isso que eu ia perguntar. Teria uma forma de a gente testar os serviços em algum produto? Transformar um produto? Fazer um produto, ou pegar o serviço e testar para conseguir validar e aí você realmente fazer uma aposta maior nesse aspecto? Quer começar essa? Olha, assim, pelo que eu tenho observado nessa questão de serviço, assim, o difícil, porque geralmente o serviço ele é feito por uma pessoa, né? A gente não está falando de um produto que sai uma máquina e só entrega, né? Você faz a parte de logística e pronto. O produto não, ele é personalizado, né? A pessoa que está prestando aquele serviço. Então você precisa também ter o quê? Uma forma de você ter rede de apoio, você ter um contato. Como que você vai chegar até esse cliente lá fora? Então, como que eu vou experimentar isso? Primeiro, eu vou ver o quê? Se esse país que eu estou querendo fazer a minha exportação de serviço, ele adere àquele serviço que eu estou prestando. Então, por exemplo, atende uma empresa, que essa empresa, ela exporta treinamentos com cavalos, por exemplo, terapia com cavalos. E essa terapia com cavalos, por exemplo, você fala assim, poxa, é um nicho muito específico. Será que todos os países, eles têm interesse, eles entendem essa cultura? Então, você tem que ver, aquele país que eu quero entrar, que no caso ele escolheu lá, a entrar Espanha, Portugal. Então, será que faz sentido lá? Será que é bem aceito essa terapia? Faz sentido. Então, se faz sentido, o que eu vou fazer? Eu vou procurar associações, organizações, até empresas que sejam ali próximas, né? Que a gente costuma falar que dão sinergia para o seu negócio. Quer dizer, um cliente em comum, ela não vai estar sendo uma concorrente sua, ela vai ser uma parceira. E aí todo mundo ganha, né? Você faz ali uma reunião com eles, apresenta a sua proposta, o seu serviço e verifica se de repente já tem até uma base de clientes para te indicar, fazer de repente algum evento junto, algum congresso, um workshop, né? De repente pode ser isso até online, né? Se de repente for uma possibilidade de ser prestado o serviço dessa forma. E existem outras formas também de fazer, até perguntando até para o Felipe se de repente ele tem alguma outra experiência para trazer em relação a essa forma de serviço, porque assim, serviço a gente costuma falar, ele é infinito, né? Você não tem quantidade de serviço, que até a gente costuma falar, se você olhar os códigos dentro lá da classificação fiscal, você vai ter outros, você nunca vai estar 100% cobrindo todos os serviços. Então, você sabe que assim, a criatividade humana, necessidades vão surgindo, às vezes um serviço que era demandado hoje em dia não faz mais sentido, e amanhã uma coisa que a gente nem imagina vai acontecer, então eu também tenho que saber se eu vou poder exportar aquilo, então eu tenho que estar preparado. Então, se eu tiver um guia, tiver um roteiro, vai ser para tudo, vai ser igual para tudo. Então é simplesmente eu só trocar alguma coisa que eu vou conseguir fazer a mesma coisa, né? Eu vou dar até um spoiler. Eu tenho certeza que a SKU vai ser um case de sucesso quanto a serviços exportáveis. Olha Mas só! Olha que responsabilidade, tá botando uma pressão em cima da gente já, viu? Fiquei sabendo que tem um mapa de valor saindo quentinho aí. Mas eu acho, aí novamente, tá uma opinião pessoal. Acredito eu que o serviço, em geral, a nível de, dependendo da complexidade, mas em geral, ele consegue ter uma facilidade a nível de adaptabilidade, né? Porque vamos dizer que eu produzo canecas, eu sou um fabricante, né? Então eu produzo em alta escala. Para eu fazer alguma alteração de projeto, em maquinário, em manutenção, em financeiro, eu tenho que lidar com uma série de setores. Com o serviço, você com uma equipe, novamente, a depender da complexidade, mas com com uma equipe mais enxuta, e sempre lembrando do MVP, né, o nosso mínimo produto viável, Sim. Você consegue fazer esse método ágil, esse fuga-teste-fuga, e de uma forma mais célere, entregar a adaptabilidade de cada mercado. Então, eu entendo que é uma área que a gente tem crescido muito. A gente tem, inclusive, no programa PX, feito um esforço para a gente agregar bastante empresa de serviço. Ele começou o programa atendendo produtos, empresas de bens. Mas o serviço tem tido muita aderência e muito case de sucesso. Então, a audiência pode aguardar aí que em breve nós teremos novidades. Teremos o capítulo 2 desse bate-papo aqui, já com resultados. Trazendo case, né? Já trazendo resultado. certeza. Quem sabe não mais num país, né? Quem sabe fora do país. Exatamente. Fazendo a transmissão em outro Com lugar. certeza. Já. Isso aqui é a gente cavando o nosso retorno. O passaporte já está em dia já. Eu acho que
Eu acho que o segredo seria pegar o seu serviço e transformar ele num produto. Porque quando você pensa em serviço, você pensa numa coisa assim, extremamente genérica, né? Principalmente nós, por exemplo. Fala assim, contabilidade. Mas só que contabilidade envolve demonstração de resultado, precificação, fluxo de caixa, envolve um monte de análise tributária, né? E eu acho que tudo isso é serviço que você tem que transformar num produto, porque pega tudo que a gente faz e vai, eu acho, né? Pelo menos, estou falando do meu lado, porque é mais fácil eu identificar, fazer esse raciocínio. Acho até para o Brasil você trabalhar assim, transformando em produto, é melhor, né? Acho que fica mais fácil. Porque o próprio serviço de vocês de contabilidade, vocês costumam falar assim, contabilidade é tudo igual, teoricamente. Você vai lá, você contrata, você faz lá a prestação de conta para o fisco, ok. Essa é a função mínima. Só que o mínimo todo mundo faz, né? Quem fez ali a certificação lá do CRC tem a possibilidade de fazer. Né? Você até contrata uma pessoa que pode ser a sua contadora, que geralmente a gente costuma ver muito isso, que as pessoas estão vendo todo o PJ, né? Então os PJ tem que ter um contador, basicamente ele naquilo não vai mudar muito. Agora, você pega uma empresa que quer realmente crescer, você precisa de um diferencial. Aí você tem que ter uma contabilidade que tem um conhecimento, que vai pegar na mão, vai te ensinar muitas coisas. E aí é onde você vai ver, né, a necessidade do cliente, a realidade do cliente. Porque a gente fala que a contabilidade ela tem que ser um parceiro, né, da própria empresa. Porque se você pega, por exemplo, só pega a contabilidade com uma prestadora de contas, aí você tem a visão até que ela é uma empresa chata, né, que fica te cobrando. Me passa isso aqui, preciso declarar. Tá... Não, ela está te tendo uma parceira sua. Né? Ela está te trazendo, às vezes, uma solução que vai ter um problema lá na frente que você não está enxergando. Então isso é importante também de ter esse conhecimento, porque quando a gente está na jornada exportadora, não vai ser diferente, né? A gente tem um outro caminho, a gente sabe exatamente ali a complexidade do negócio e é simplesmente eu trazer, né, como vocês falaram, trazer um produto de vocês, né, que vocês podem ajudar essas empresas que são já participantes do quadro de vocês de base de clientes, trazer o quê? Trazer um up, trazer o diferencial da sua empresa. Por que vocês estão com ele? Então vocês estão agregando mais do que uma contabilidade simples. Então isso aqui é importante. Exato. É só um adendo, eu acho que uma fala da Solange, acho que a gente tem que dar nosso exemplo para os outros, né? Nós, como contadores, tínhamos uma dificuldade muito grande em transformar serviço em produto, no sentido de o que eu estou entregando para o meu cliente. E aí a gente começou uma jornada de entendimento do que a gente realmente entregava. Para a gente formular o que é o nosso produto, o que a gente entrega para o cliente realmente, o que está incluso naquilo que a gente cobra, para fazer sentido. Ó, eu estou te entregando isso, você quer mais? Se você quer mais, eu tenho um produto melhor para você. Eu posso te entregar mais, mas você vai me pagar mais porque eu estou te entregando mais. Sim. Então a gente começou a botar essas caixinhas dos produtos, que é o serviço, mas é, entre aspas, o produto, e aí fez tudo muito fez sentido para a gente. E aí começou a fazer sentido essa questão de temos que agregar valor, temos que entregar mais. Ó, aqui tá o que a gente entrega de básico, mas você quer mais? Eu te entrego mais. Se você quiser um produto prêmio, eu tenho meu produto prêmio. Tá aqui, ó. Você quer? Eu te explico o que eu te entrego aqui. Ah, não, pra você esse daqui não dá? Tudo bem, fica nesse daqui que eu vou te entregar aqui, pelo menos o que você precisa. Mas se você quiser mais, eu tô à disposição pra você. Então, isso fez muito sentido pra gente quando a gente começou a colocar isso no papel. Isso é fundamental. É a narrativa, né? Um dos modos que a gente vê no programa é o marketing. Né? É necessário a gente ter essa visão. Marketing digital, principalmente. Né? Exatamente. E o tom de voz, né? A gente manter o tom de voz da empresa a nível de multimercado. Então, eu não vendo inserção de dados ou controle de notas, eu vendo tranquilidade, né? Você vai dormir bem estando comigo, não é isso? E a mesma coisa, uma das grandes resistências que a gente tem a nível de mercado internacional as partes não se conhecem no começo. A gente fala de contratação, né? De como se assegurar que você vai mitigar ao máximo os riscos dentro da sua jornada exportadora. Então, você conseguir manter esse tom de voz a diversos mercados, mantém uma unidade de reconhecimento da empresa, que é, por exemplo, você vai numa grande rede de fast food, aqui ou nos Estados Unidos, você sabe o que você vai consumir, né? Então é isso. A gente também traz essa questão do como se posicionar a nível de comércio internacional e como se vender melhor. É preponderante. É verdade. Bom, acho que pra gente já começar a encerrar, eu queria saber o que vocês acham que podia, aquela dica de ouro que vocês deixariam pra nossa audiência. Faço PX. Mas
Além disso, tem um bom contador, mas abra sua mente. Você pode. Exportar é para todos. E uma frase que eu diria bastante assim, que é uma coisa que me lembrou aqui durante esse bate-papo, que eu queria falar, falei, deixa eu esperar um momento, parece que você falou para eu lembrar desse momento. É assim, se algo parece difícil, todo mundo querendo fazer que parece muito difícil, é isso que você tem que fazer. Porque o difícil, ele já mata uma concorrência absurda, que as pessoas já querem um mais fácil. Né? Então, se você conseguiu chegar lá, fez o mais difícil e passou daquilo, quem que chegou ali? Só você chegou, ou poucos chegaram. Então você pode usar daquele benefício que você teve de ter desbravado aquele caminho difícil para você colher os frutos. E geralmente, quando a gente costuma falar também, né, de questão do pioneirismo, é quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então acaba completando um pouco nessa questão. Né? Isso aí. Então, pessoal, assim, vocês viram que exportar é para todos. A gente vai concluir o nosso mapa, né? Essa semana que vem, né, Bruno? Exatamente. E a gente vai poder ajudar você em vários aspectos, né? Precificação, você sabe que pode contar com os nossos demonstrativos financeiros e tal, né? Mas façam o curso, né? Participe do programa, ele é importante. E abra a mente, como disse o Felipe, abra a mente para a exportação. Seu mercado está ruim aqui? Vamos lá, vamos para fora. O mundo te espera. É isso aí, é isso aí. Até mais, então, pessoal. Tchau, Algum pessoal. recado, Lu? Não, né? Não, hoje então, não. Tá. Fica Encerramos. Até. Obrigado.